A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Hoje nós estamos começando o terceiro trimestre de 2021. E neste trimestre nós estudaremos a revista da Escola Dominical, que tem como título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, baseada nos livros de 1º e 2º Reis. Teremos lições comentadas pelo pastor Cleito Pomerenig. E hoje nós vamos estudar a primeira lição, que tem como tema a ascensão de Salomão e a construção do templo. Texto áureo. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. Verdade prática. O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja de seus filhos. Amados, Salomão, ele foi o segundo filho de Davi com Batseba. Se tornou o terceiro rei de Israel. Hoje nós vamos ter um panorama geral da vida de Salomão, desde o seu pedido de sabedoria a Deus, o seu reinado e também a construção do templo. Veremos outras particularidades acerca desse personagem tão importante na história de Israel. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição. A sabedoria de Salomão. Primeiro ponto, a virtude de Salomão. Antes mesmo de Salomão pedir sabedoria a Deus, ou de Deus lhe conceder sabedoria, Salomão já apresentava alguns traços de sabedoria. Salomão estava diante de um grande desafio, afinal, ele iria governar a nação de Israel, a nação que Deus escolhera para si, a nação que Deus tinha planos, inclusive, de enviar o seu Filho Jesus Cristo. Nós vemos então que Salomão, ele precisava de muita habilidade para ele governar aquele reino tão importante. Mas Deus então se manifesta a Salomão e e dá a ele o direito de fazer um pedido. Veja só, isto é uma grande responsabilidade. Veja, meus amados, que Salomão, ele estava diante de uma situação que ele poderia pedir o que ele quisesse. Nós sabemos que Salomão, ele poderia fazer um pedido, talvez baseado em riqueza, pedir fama, dinheiro, a destruição dos inimigos. Salomão estava naquela situação que Eliseu esteve diante de Elias, quando Elias também pede para Eliseu fazer o seu pedido. Eliseu, então, ele não pediu riqueza, não pediu os bens patrimoniais de Elias. Eliseu, então, busca, algo espiritual, a porção dobrada do Espírito. Assim, também, nós vemos em Salomão. Salomão, quando teve a oportunidade de fazer qualquer pedido, ele não foi pelo caminho terreno, material, humano, para aquilo que é perecível. Ele então pede a Deus sabedoria para que ele pudesse liderar a nação de Israel. Vamos para o segundo ponto da nossa lição. O sábio pede sabedoria. A Bíblia nos informa no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 9, diz: ensina o sábio e ele fará mais sábio ainda. Veja só, Salomão, ele pede a Deus sabedoria. Isso demonstra aqui uma atitude humilde de Salomão. Quando Deus se manifesta a Salomão e dá a ele a liberdade, Salomão faz uma confissão a Deus. Ele diz: eu não sei sair e não sei entrar. Nós sabemos que saber sair, saber entrar,
são habilidades indispensáveis na vida de um líder. O líder, ele precisa saber entrar e saber sair. Muitos líderes entram bem, mas não saem bem. Alguns entram bem e ficam pelo meio do caminho. Mas o homem de Deus, ele precisa entrar bem e precisa sair bem. O homem que entra bem, ele entra com a direção de Deus, ele entra com a sabedoria divina. Certamente ele terá, então, um tempo, um ministério abençoado, respeitado, considerado. E quando chegar o final do seu ministério, certamente ele vai sair com todas as honras de um homem de Deus. É assim que nós podemos aprender com esta lição. Entendermos que nós precisamos ter um ministério equilibrado, pautado no direcionamento de Deus através do seu Espírito. Salomão, então, estava nesta situação. Ele, então, precisava de mais sabedoria para que ele pudesse governar a nação de Israel. Salomão estava ciente da grande tarefa que ele estava empreendendo. Ele sabia da grandeza que era o reino de Israel. Então ele não poderia ir pelo caminho da prepotência. Ele deveria ir com simplicidade, com humildade. Então isto demonstrou no pedido de Salomão, seu reconhecimento que ele precisava de mais sabedoria. E este é um sentimento particular de uma pessoa sábia. Vamos então para o terceiro ponto da nossa lição: a sabedoria na prática de vida. Veja só, Tiago ele escreveu na sua epístola que há uma sabedoria, e essa sabedoria é uma falsa sabedoria, é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria animalesca e diabólica, que é pautada aí no ciúme, na perturbação, no divisionismo. Esta sabedoria, ela é mundana e perversa. Nós sabemos, amados, que a manifestação da sabedoria, ela deve ser na prática de vida, deve ser no nosso falar, no nosso sentir, na nossa forma de agir. A sabedoria divina, ela manifesta nosso caráter espiritual e tem reflexo no nosso caráter moral. Então, a característica de uma pessoa que tem sabedoria, ela é manifesta nos seus atos, na sua forma de agir, naquilo que ele faz. Por exemplo, uma pessoa que tem a sabedoria divina, ele tem equilíbrio, se manifesta, por exemplo, ele é uma pessoa pura, uma pessoa que sempre procura a pureza espiritual, procura a santificação, para que ele possa ter mais intimidade com Deus. Uma pessoa que possui sabedoria na prática é uma pessoa pacífica. Sabemos que a pacificação é um atributo divino. Jesus, nós vemos no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5, versículo 9, Jesus, ele chama de bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Esta é uma virtude que procede do céu, é uma virtude celestial manifesta na pessoa sábia. Nós podemos ver que uma pessoa que exerce a sabedoria é uma pessoa prudente, ele tem prudência, ele sabe ouvir, ele espera o momento de falar, ele tem equilíbrio. O desequilíbrio não é apropriado para um líder. O líder desequilibrado, ele fala fora de hora, ele toma decisão precipitada, ele toma decisão errada, e com isso acaba acontecendo frustração, tristezas, dores, angústias. Muitas pessoas precipitadas precipitam na palavra
e isto acaba trazendo transtorno para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar e até mesmo para a sua vida ministerial. Nós vemos também uma pessoa sábia, uma pessoa equilibrada, que tem a sabedoria de Deus, manifesta nas pessoas, nos cristãos, através da misericórdia. Vemos, amados, que misericórdia é um dom do Espírito Santo. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo de 6 a 8, manifesta ali que um dos dons espirituais é a misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é colocar-se no lugar do outro. A pessoa que tem misericórdia, ele sabe sentir as misérias dos outros, ele se coloca no lugar do outro, ele passa a compreender os problemas dos outros. As pessoas que não têm misericórdia não entendem isto. Existem pessoas que têm dificuldade de entender os problemas dos outros. É claro que isto é uma virtude não somente do caráter humano, mas uma virtude do Espírito de Deus movendo no ser, na vida de outras pessoas. Então, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem a sabedoria do céu, ele abre portas para as manifestações do fruto do Espírito Santo na vida dele. E assim, amados, nós podemos ver que a sabedoria, ela é algo que vem de Deus, que manifesta. Nós podemos ver que a sabedoria é uma virtude que vem de Deus e manifesta na vida do ser humano, da vida do cristão, trazendo inúmeros benefícios. Vamos então para o segundo tópico da nossa lição, a consolidação do poder. Primeiro ponto, a glória do reino de Salomão. O nome Salomão significa homem de paz. O reino de Salomão foi pautado na paz, porque Davi, o seu pai, ele expulsou os jebuseus dali do entorno de Jerusalém, conquistou Jerusalém. Davi, ele teve muitos embates e guerras contra os filisteus. Ele então teve inúmeras conquistas. Davi teve um grande exército. As nações passaram a respeitar e considerar Davi. Quando Davi passou o reinado para Salomão, o reino estava em paz, as nações vizinhas reverenciavam e respeitavam Israel. Foi nessa condição que Salomão ascendeu ao poder, e assim nós vemos que o reino de Salomão foi um reino de paz e de justiça. O reino de Salomão foi um reino onde o povo tinha alegria, tinha paz, havia fartura, o povo podia festejar, poderia cultuar ao Senhor. Por quê? Porque aquele tempo foi um tempo de paz, onde o povo ele permaneceu em segurança, sem conflitos, permaneceu tranquilo, servindo ao Senhor. Vemos ali, amados, que o reino de Salomão, ele foi pautado na paz, porque Davi, então, ele preparou o reino para o seu filho. Vamos para o segundo ponto da nossa lição. O orgulho precede a ruína. A Bíblia nos informa, no livro de Provérbios, no capítulo 16, o versículo 18, que o orgulho precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. O que é altivez de espírito? É a exaltação, é a arrogância. E nós sabemos que a exaltação e a arrogância não combinam com o líder. O líder que vai pelo caminho da exaltação ou pelo caminho da arrogância, certamente ele está marchando para o fracasso. Então nós vemos que o princípio do reinado de Salomão foi um princípio de paz, de tranquilidade, um princípio de justiça. Mas Salomão,
ele não terminou como ele começou. No final do reinado de Salomão, ele deixou-se levar pelas vaidades. E a primeira coisa que Salomão ele fez foi deixar de temer o Senhor. Quando Salomão deixou de temer o Senhor, ele abriu portas para que o pecado pudesse entrar na sua vida e contaminar também toda a nação de Israel. Nós podemos ver que o orgulho também manchou a vida daquele grande homem. A Bíblia nos informa no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, os versículos 15, 16 e 17, quando o povo de Israel estava no deserto, Deus então fala com os filhos de Israel e dá uma informação e uma advertência. Quando Deus ele fala: estabelecerei sobre ti um rei do meio dos seus irmãos. E Deus então dá aqui uma diretriz: mas ele não terá para si muitos cavalos, nem fará o povo descer ao Egito para adquirir cavalos. Deus não queria que o seu povo tivesse negócio com o Egito. Vemos que também Deus ainda fala acerca daquele rei. Certamente Deus estava falando do rei Salomão, e ele diz: não adquirirá para si mulheres em grande número, para que seu coração não desvie. Foi exatamente nesse ponto que Salomão falhou. Foi nesse ponto que Salomão ele fracassou. Ele desceu ao Egito para adquirir cavalos. Ele então apaixonou pela filha de Faraó e tomou como mulher, construindo até mesmo um palácio para ela. Salomão ele teve paixão pelas mulheres estrangeiras, fez aliança com os reis vizinhos e ele tomou para si as princesas para ser suas esposas. Foi um homem que se tornou vaidoso, seu coração se exaltou. Ele tomou para si 700 mulheres e 300 concubinas. Essas mulheres que vieram de outras nações foram a causa da idolatria no reino de Salomão. Essas mulheres implantaram a adoração a deuses estranhos, como nós podemos ver esses deuses estranhos trazendo problemas para os filhos de Israel. Veja que esta ruína ela é terrível. Vemos em 2 Reis, no capítulo 23, o versículo 13, no tempo do rei Josias, cerca de mais de 300 anos, ainda vestígio da idolatria do reinado de Salomão, causado pelas mulheres estrangeiras, como por exemplo altares à deusa Astarote, a deusa dos Sidônios. Vemos altares ao deus de Moabe, o deus Quemos. Vemos também altares ao deus de Amon, o deus Milcom. Então isto, amados, ficou marcado na vida do povo e permaneceu durante algum tempo por causa do desequilíbrio, por causa das concessões que Salomão ele fez. Mas isso, amados, não aconteceu de uma hora para outra. Isso veio acontecer no final do seu reinado. Isso nos traz uma advertência para a igreja. A igreja não pode fazer concessões ao pecado, concessões ao mundo. Nós vemos nas cartas das igrejas da Ásia, destacamos a igreja de Tiatira, que Jesus censurou dizendo: eu tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensinou os filhos de Israel a comer do sacrifício da idolatria e se prostituir.
Também a igreja que declinava como a igreja de Pérgamo, Jesus censurou aquela igreja. Por quê? Porque seguia a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, a comer do sacrifício da idolatria e também a se prostituir. Nós vemos que as grandes concessões que são feitas traz fracasso, traz pecado. Na revista passada que nós acabamos de estudar, nós vemos até mesmo a lição onde se comentava que em torno do mundo, especialmente no velho continente, havia igrejas fechadas, templos que foram vendidos, templos vazios com 5, 10, 15 cristãos, igrejas que durante o dia havia liturgia, um culto a Deus, mas à noite era uma danceteria, pela manhã havia adoração a Deus, mas à tarde havia reunião de homens de negócios. Essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Essas coisas só acontecem por causa das concessões ao pecado, ao mundo, pela falta da aplicação da doutrina bíblica. Quando passamos a aceitar o pecado, quando o pecado campeia, quando o pecado entra na igreja, o povo esfria, a santidade já não existe mais, a pureza de coração também não existe. E isso faz com que a obra do Senhor venha ao fracasso. Que Deus ele possa nos guardar debaixo do sangue de Jesus, que estas coisas não venham acontecer conosco, não venham acontecer no nosso Brasil. Mas infelizmente nós já vemos em muitos lugares alguns indícios desta prática, onde o pecado ele tem liberdade no meio do povo de Deus, onde a santificação já não existe mais e a doutrina bíblica tem se afrouxado. O mundanismo tem entrado não somente na igreja, mas tem entrado também no evangelho. Isto acontece por causa das concessões. Salomão fez concessões, negócios escusos com as nações vizinhas. Salomão, então, ele deixou de temer a Deus, e quando o homem deixa de temer a Deus, ele abre as portas para o pecado, e ele vai marchando em rumo ao fracasso. Nós vemos que esses caminhos tortuosos, eles trazem prejuízos. Os valores espirituais não podem ser negociados. Os valores espirituais precisam ser mantidos. Salomão, quando permitiu que esses pequenos desvios acontecessem no seu reinado, isto no final tomou então proporções gigantescas, trazendo grandes prejuízos para as nações. Deus ele exigiu da nação de Israel, quando eles entrassem em Canaã, eles não deveriam permitir que os seus jovens casassem com mulheres estrangeiras, e não deveria permitir que os rapazes estrangeiros casassem com mulheres hebreias. E nós sabemos que Deus estava prevenindo acerca dos grandes prejuízos da idolatria. Exatamente no reinado de Salomão, isto veio a acontecer. Então, nós podemos ver que a exaltação de Salomão, nós sabemos que trouxe esse prejuízo. Salomão, ele passou a se exaltar pelo poder. Salomão, ele teve excesso na sua vida sexual e teve também uma inclinação pelo poder tão grande que um grande prejuízo trouxe, não somente para Salomão, mas para todo o reino de Israel. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição, a construção do templo. Primeiro ponto, o nobre propósito de Salomão. Veja, meus amados, o reinado de Davi foi um reinado em que ele teve muitas conquistas. Davi, ele foi um homem guerreiro, tinha um exército poderosíssimo.
ele teve muitas conquistas, expulsou os jebuseus de Jerusalém. Davi, então, ele teve grandes conquistas, mas Davi tinha um grande propósito em construir a casa do Senhor. Deus não permitiu porque Davi tinha derramado muito sangue. Mas Deus então abriu esta oportunidade para o seu filho Salomão. Davi então, com aquele desejo ardente, porque Davi, ele tinha uma inclinação muito grande pelo servir a Deus. Nós vemos Davi estabelecendo na liturgia em Jerusalém a música, aprofundando na música, organizando a liturgia com cantores, com porteiros, a ordem dos sacerdotes nos serviços. Mas Davi não pôde construir a casa do Senhor porque foi um homem sanguinário. Davi então faz os preparativos, ele adquire ouro, prata, bronze, ferro, pedras preciosas, cedro do Líbano. Então ele deixou tudo pronto para que Davi ele pudesse construir a casa do Senhor. Veja só, nós vemos aqui que Salomão ele teve o privilégio de construir a casa do Senhor. Então, nós vemos aqui que Deus demonstrou um grande amor a Salomão, e Salomão então, ele pôde edificar a morada de Deus, construindo o templo em Jerusalém. Vamos então para o segundo ponto da nossa lição, o templo do Espírito Santo. Quando Estevão estava para ser apedrejado, nós podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, o versículo 48. Estevão estava diante dos seus algozes e ele faz a seguinte afirmação: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Qual é o lugar da minha morada? Nós sabemos, amados, que o templo era um local muito importante na antiga aliança. Era o único local de adoração. Mas com a vinda de Cristo na nova aliança, Jesus estabeleceu um novo modelo de adoração, não necessariamente entre quatro paredes. Quando Jesus esteve com a mulher samaritana, ele chegou a dizer para aquela mulher: vem a hora, e agora é, em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Veja só, Jesus estava estabelecendo um novo modelo de adoração, nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém. E esse novo modelo de adoração agora era uma adoração viva, santa, perfeita. O apóstolo Paulo ratifica isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, quando ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que o culto na nova aliança não dependia mais de quatro paredes, era o culto racional. O culto agora já era muito pessoal, não dependia de um sacrifício de um animal morto, mas era um sacrifício vivo e santo. Então esse culto, amado, ele é manifesto através da nossa entrega, da nossa dedicação, da nossa doação a Deus. Jesus estabeleceu esse modelo para que nós pudéssemos oferecer o verdadeiro culto a Deus com liberdade. Quando Jesus deu brado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo ele rasgou de alto a baixo, indicando ali que o acesso à presença de Deus estava livre. E isto, amados, nós sabemos que foi estabelecido por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vamos então para o terceiro ponto da nossa lição: a glória do Senhor.
Veja só, a glória do Senhor se manifestou em algumas ocasiões em Israel. Especialmente nós podemos destacar a glória do Senhor em momentos especiais, como no tabernáculo, quando o tabernáculo foi inaugurado no deserto. A glória do Senhor manifestou de tal maneira em uma nuvem de glória que os sacerdotes ali não puderam ministrar. A glória do Senhor manifestou também quando foi levada a arca da aliança para dentro do templo de Salomão. Salomão, ele fez uma oração, a glória do Senhor foi imensa, os sacerdotes não podiam entrar no templo por causa da glória. A glória do Senhor manifestou no dia da inauguração do templo, e a glória do Senhor foi tão grande que os sacrifícios que estavam preparados para ser oferecido a Deus, a Bíblia diz que veio fogo do céu e queimou aquele sacrifício. Deus se agradara daquele negócio. Deus, então, amado, estava sendo glorificado ali, porque Salomão, ele construiu aquele grandioso templo. A glória do Senhor, ele se manifestou de uma forma tão especial, dando ali garantia que Deus estava satisfeito com aquele grande empreendimento. Mas nós sabemos que hoje, nos nossos dias, nós somos o templo do Espírito Santo, assim como o nosso culto ele é pessoal, assim também a manifestação da glória do Senhor já não depende também de quatro paredes. Nós somos as pessoas, o templo do Espírito Santo, e é nesse templo que a glória do Senhor se manifesta. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz na sua oração a Deus: Pai, eu dei-lhes a glória que me deste. Então, o cristão que anda na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, que procura a santificação, ele realmente possui a glória que o Senhor nos deu. Então, nós precisamos também zelar desse templo para que haja presença do Espírito Santo e haja a manifestação desta glória permanente em nossas vidas. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.